Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Hebreus 11, versículo 32 ao 34. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. Essa foi a expressão que eu grifei aqui. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos ler o versículo 34 de novo. Em outra versão diz: extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Pai, esta é a tua palavra, nos dê um coração compreensivo, libera para nós nesse tempo, Pai, entendimento, convicção de chamado, convicção de fé. Meu Deus, que os nossos ouvidos agora estejam atentos para ouvir a tua voz, como os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o nosso clamor, meu Deus, e que possamos, Pai, ao terminar essa reunião, ao terminar esse culto ao Senhor, nós estarmos então mais instruídos, libertos, convictos, fortalecidos, cheios de fé, para a glória e louvor do teu santo nome. Eu repreendo tudo aquilo que vem para roubar esse tempo da vida daquele que me ouve agora, em nome de Jesus, Pai, e oro para que toda a fé em Cristo esteja reunida nesses horários que combinamos, para continuarmos ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Quando lemos, extinguiram a violência de fogo, e aqui está falando dos heróis da fé. Então, quais heróis, quais pessoas, quem passou por essa situação de extinguir, aniquilar todo o poder que vinha do fogo, da pressão daquele tempo e vencer para a glória de Deus aquela fase? Os 4 irmãos, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, glória a Deus, ali, né, os irmãos. Então, precisamos correr lá para a gente aprender com eles. Daniel 3, no versículo 6. Daniel, abra sua Bíblia. Daniel 3, 6, sabe? Eles não tinham nada de tão especiais, porque Deus não tem filho predileto. Então, eu quero aprender com você, juntos aqui, nós aprendemos com eles, com esses meninos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e também com Daniel. Então ali, aprender com eles como que eles extinguiram a violência do fogo, conforme nós lemos em Hebreus, como é que eles se livraram da fornalha, como que eles foram parar lá dentro, por que Deus não os livrou daquela pressão toda, mas os livrou lá dentro, por que eles enfrentaram tudo isso, de onde eles tiraram força, de como que eles então sobreviveram àquela situação. Daniel 3, no versículo 6, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui o rei, ele organiza um evento nacional. O rei, o Nabucodonosor, chama todo mundo, chama os mais importantes, chama aqueles que se renderiam, porque na cabeça dele todos iriam se render, afinal era um decreto. Pensa neste evento, levanta esse decreto então de adoração e devoção total à imagem que ele tinha criado. É como se a gente dissesse
a chapa vai esquentar. E ele então cria esse decreto para que todos adorassem a imagem. E quem não fizesse segundo o decreto seria lançado na fornalha de fogo. E tudo trazendo aqui para os nossos dias, que o diabo quer é que você ceda, é que você desista, é que você se proste à vontade dele. Quando a gente pensa no cenário de incerteza, você não sabe se a verdade é verdade, se a mentira é verdade ou se a verdade é mentira. Você não sabe mais em quem acreditar nesse tempo. Se você acredita nos números do Ministério da Saúde, se você acredita naquele que diz que tem que trabalhar, se você acredita, você não sabe em qual telejornal mais você vai acreditar, qual autoridade você vai acreditar nesses dias. Então, essa é a pressão. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, e glória a Deus porque a palavra de Deus é a verdade absoluta, glória a Deus porque o Senhor é esse que não mente, glória a Deus que Deus está no controle de tudo, mas às vezes em nossas fraquezas nos pegamos em meio a essa pressão, porque tudo que o sistema quer, tudo que o inimigo quer, é que eu e você ceda à pressão dele, ceda à vontade dele, recue nos passos que a gente já deu por causa da pressão, seja a pressão na saúde, a pressão financeira, a pressão de relacionamento. Tem pessoas que estão se pegando dentro de casa, por quê? Porque não sabe conviver, não sabe ficar entre a família nesse tempo. Tem pessoas que estão tomando decisões que podem levar a perder tudo que já conquistou. Tem pessoas que estão se esquecendo que o Deus da aliança, tem pessoas que estão se esquecendo que o mesmo Deus que nos sustentou em 2019, é o mesmo Deus que sustenta em 2020, tem pessoas que se esqueceram nesses dias, que pecado continua sendo pecado, tem pessoas que se esqueceram, é tudo que o diabo quer, mediante a um decreto, porque o que eles queriam? Adoração total, mas no meio daquelas pessoas lá na Babilônia, haviam pessoas fiéis ao nosso Deus, pessoas que amavam o nosso Deus, pessoas que estavam debaixo da presença poderosa de Deus e que criam nela, porque às vezes nós estamos debaixo da presença poderosa de Deus, mas não cremos nessa presença poderosa que nos guarda de todos os males. Não se esqueça, você foi chamado para viver pela fé. Você foi chamado para viver pela fé. O que a Bíblia diz sobre como os justos vivem? Lá não fala que o justo viverá pela fé? Fé não é certeza do que se espera, convicção de fato que não se vê. Não tem problema, nós fomos chamados para andar pela fé, não pode ser diferente. E que momento maravilhoso que nós estamos para exercer a nossa fé, porque você olha para os 3 poderes lá em Brasília, tudo confuso, você olha para a saúde, confuso, você olha para outras nações, confuso, então você só pode olhar para o Senhor. Não se esqueça que se você ficar firme, obedecer, crer como nunca, Jesus livrará você e sua casa de todo mal. Não se esqueça, #fique firme, em nome de Jesus, naquilo que você aprendeu, naquilo que você já viveu, naquilo que você conhece do Senhor. Não negocie com o diabo, a gente não dialoga com o bicho, a gente não negocia com ele não quer o nosso bem, não negocia com ele vai continuar enviando proposta para tirar você do plano dele, do plano de Deus e levar para o dele. Não negocie, não escute, não veja, discirna quem é que está falando e de onde que as propostas estão vindo, porque a palavra de Deus diz lá em João 3:27 que só podemos receber aquilo que vem do céu. Porque se for liberado de Deus, nós podemos receber. Se foi o Pai que está me dando, eu quero. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for concedido. Então nós não podemos aceitar
o que não vem do céu para a nossa vida, porque o que vem do céu traz paz, direção, confirmação dentro daquilo que nós já estamos andando até agora. Sabe, o inimigo às vezes, ele levanta pessoas, ele tenta nos intimidar de todo jeito, ele quer nos pegar, ele quer colocar medo, ele quer pressionar, ele fala para você do dinheiro, fala da saúde, fala do emprego, ele mexe numa área familiar, ele toca em sentimentos, ele usa quem ele pode, ele quer intimidar. E lá, com Daniel e seus amigos, não foi diferente, porque eles eram firmes, eles estavam convictos. Imagina que o diabo, Paulo, vai fazer proposta para quem já está andando do lado dele. Ele vai mexer com a gente, o alvo dele é a gente, o alvo dele é você, que está andando já na presença de Deus, que já tem entendimento, que ama Jesus. Olha Daniel 3, o versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, ó Mesaque, ó Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Pressão. Sabe como é que chama isso aqui? Pressão. É verdade que você é um santo homem de Deus? É verdade que você escolheu ser santo? É verdade que você não se envolve com pecado? É verdade que você se posicionou? É verdade que você lê a Bíblia? É verdade que você é cristão? Eu não acredito nisso. É verdade que você não se corrompe, que você não se vende? É verdade que você... Exatamente, pressão. E a gente não pode ter vergonha de dizer: é verdade, sim, eu estou firme e eu não saio daquilo que é a direção de Deus para a minha vida. Pressão. Depois no versículo 15: agora pois estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de tudo que tinha lá de instrumento, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Ele falou assim: olha, se vocês permanecerem firmes com Deus de vocês, a chapa vai esquentar. Eu quero ver que Deus é esse que livra vocês, agora lá dentro de uma fornalha com muito fogo. É como se o inimigo virasse para você: eu quero ver se o seu Deus agora te livra, sendo que é o mundo todo que parou, sendo que está tudo confuso, sendo que a economia, que a política, que os governos, que está tendo uma grande confusão, sendo que até o próprio povo evangélico, às vezes se perdendo e discutindo na internet situações que não deveriam. Eu quero ver o seu Deus livrar você no meio disso tudo. É como se o inimigo fizesse essa pergunta para mim e para você nesses dias, aonde aquelas pessoas que não sabem o que é aliança, elas simplesmente somem, desaparecem. Quando vê que você está numa situação de prova, elas simplesmente somem, desaparecem. E aí você é desafiado a olhar só para o seu Deus. E o diabo fala: mas você contava com J, com X, com Y, com A, e eles sumiram. E aí você vai precisar responder: eu continuo contando, é com meu Deus, é com o Todo-Poderoso, e com aqueles que Ele levantar para caminharmos juntos nesses dias. Então é o desafio da pressão, o desafio nesses dias que nós estamos vivendo. É por isso que eu e você, nós temos que andar fortalecidos no Senhor e no seu poder. E aí ele pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vai que os meninos não estivessem firmes, vai que a fé deles não estava assim tão bacana, vai que eles tinham ficado sem cultuar, sem ler, a fé estava fraca, eles não saberiam responder. Então por isso que o diabo perguntou: será que o seu Deus vai te livrar? Que Deus é esse que livra da fornalha? Não tem? Aí no versículo 16, os meninos aqui, que já eram homens, deram a resposta: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Mas olha, nós não precisamos dialogar com você, eu não preciso te dar resposta nenhuma. Se o nosso Deus, versículo 17, a quem servimos,
quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Ele falou assim, ó, eu não preciso responder você, porque se o meu Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar do vírus, não só digo do vírus que ataca o corpo físico, a saúde, do vírus da quebradeira financeira, do vírus do desemprego, do vírus da briga, do vírus da confusão, do vírus da morte, do vírus do suicídio, do vírus da depressão, dos vírus que estão por aí. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar, e se Ele não quiser, Ele vai nos levar, porque lá na glória não há vírus de espécie nenhuma, porque a Bíblia diz que lá não tem luto, não tem pranto, não tem dor, é maravilha, é jardim, é paraíso, é trono de Deus, aleluia. Essa era a fé desses meninos. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, porque se Ele não me livrar aqui, Ele me livra lá. Você lembra de Abraão, que creu, não duvidou, levou Isaac e voltou com a provisão para casa? Você é esse que crê que Deus vai prover na sua vida no tempo de escassez, que vai abençoar quem estiver junto com você no barco? Você se lembra de Paulo, naquele navio que estava ali, praticamente ponto a um naufrágio. Deus deu a ele uma palavra, falou, Paulo, tem de bom ânimo, isso é Atos 27. Fala para o pessoal que está com você aí, que vai dar certo. Ninguém que está com você no barco vai se perder, porque quando Deus resolve abençoar uma pessoa, Ele abençoa quem está junto no mesmo barco e na visão. É isso que eu tenho que crer. Eu tenho que crer na direção que Deus está dando para esse tempo. Eu tenho que crer que Ele está guardando, abençoando. Quando eu olho para março, quando eu olho para abril, eu vejo o cuidado, eu vejo a provisão, eu vejo o que Deus fez para nos trazer até nesse dia de hoje. E aí, quando eu olho para frente, eu vejo Deus guardando, eu vejo Deus cuidando, eu vejo uma luz lá no final desse túnel, dessa escuridão. Nós sabemos, o Senhor Jesus está lá para encontrar conosco também, nos dando um escape, nos dando uma passagem, guardando a nossa vida. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que me trouxe até aqui, esse é o Deus que trouxe você até aqui. Então aumente a sua fé, aumente a sua fé, deposite a sua fé nele, porque Ele é um Deus maravilhoso, é o Todo-Poderoso, é um Deus de aliança. Você precisa crer nisso, que Ele é um Deus de aliança, e Ele guarda a aliança que Ele fez, e está chamando você, para você guardar a aliança que você fez com Ele nesse tempo. Ah, meu Deus Todo-Poderoso. Passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Creia que o que Ele te falou vai se cumprir. Creia que a palavra dele vai se cumprir na sua vida, porque Ele é um Deus de aliança, é um Deus que está contigo, com a sua casa. Vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia, no nome dele você pode enfrentar, porque Ele é o Deus de aliança. Ah, papai. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode
tua palavra vai se cumprir. Ah, meu Deus Santo, a tua palavra vai se cumprir, porque o Senhor é o Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Guarde a aliança que você tem com Ele. Fique firme nesses dias. Se consagre. Ore. Busque ao Senhor. Drible as adversidades. Porque Ele é Deus e é no nome dEle você pode enfrentar o que for, o que vier por aí, porque em nome dEle nós iremos vencer. Não precipite, não saia da rota, não ande nem para lá nem para cá, fique firme na vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Aqueles homens, eles foram fiéis desde criança. Desde criança, eles não ali alimentaram das finas iguarias daquele rei. Desde criança, o diabo tinha usado aquele rei para poder oprimi-los, para poder fazer com que eles cedessem, mas eles foram fiéis o tempo todo, guardaram a aliança o tempo inteiro. Por isso, o diabo não desistia deles também. Fique firme. Em nome de Jesus, escolha o Senhor todo dia, seja fiel e você terá o Todo-Poderoso ao seu lado. Glória a Jesus. Sabe, a gente não pode trocar as coisas, a gente não pode deixar de ser fiel numa área por causa de outra. Sabe, se você não pode, peça ajuda, mas seja fiel. Peça ajuda, mas seja fiel. Você está me entendendo? Fique firme, seja fiel. Glória a Jesus. Escolha os planos de Deus, está nas suas mãos. Mas na adversidade, quando a gente está assim cheio de Deus, cantando, Deus trazendo louvores ao nosso coração, no meio da adversidade, à beira de ir para uma fornalha, meu Deus, sabe, a gente começa a dar a resposta desafiadoras para as circunstâncias. Você olha para uma situação, você fala, eu vou vencer em nome de Jesus. Você olha para outra, você fala, isso em nome de Jesus vai ser cancelado. Esse pensamento eu não aceito. Eu irei romper, eu irei conquistar aquilo que o Senhor me chamou para conquistar. Minha família que não se converteu vai se converter, porque o Senhor é Deus, é todo poderoso. Aquilo que o Senhor... Então, quando a gente está cheio de Deus, a gente dá resposta para a circunstância, e essa resposta tem a ver com a promessa de Deus na nossa vida. Por isso que Deus é Deus de promessa, Deus de aliança, sim. Aí você começa a falar, independente dos resultados, dos números, dos gráficos, eu ficarei firme nessa aliança. Sim, eu ficarei firme com as pessoas que o Senhor trouxe para que eu ficasse junto nesse tempo. Eu ficarei firme na minha aliança com a minha esposa. Eu ficarei firme na aliança com meu esposo. Eu ficarei firme na aliança com a minha casa, com a minha família. Eu ficarei firme com a aliança que eu fiz com a minha família da fé. Eu ficarei firme na aliança que eu tenho com a liderança que Deus colocou ali nesse tempo, porque eu sou uma pessoa de aliança, porque o Senhor é um Senhor de aliança, um Deus que está conosco, nos guardando a nossa cidade, o nosso estado, guardando e vai nos guardar cada dia mais e mais. Quando você vê Daniel 3,18, olha bem a resposta que eles deram para a circunstância. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Esses meninos, esses homens falaram, eu não vou me render de jeito nenhum, eu não vou me entregar de jeito nenhum, eu não vou corromper de jeito nenhum. Não é uma pressãozinha como essa, não são pensamentos, não são propostas. Nós não iremos arredar o pé, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pode ficar tranquilo que isso nós não iremos fazer. Nós não iremos fazer.
Eles tiraram força das fraquezas, como disse muito bem o escritor aos Hebreus. De dentro deles saía um grito de fé, um grito de lealdade, um grito de convicção, um grito de esperança. Meu Deus, é esse grito que tem que sair dentro do seu coração, mesmo se você não estiver vendo o resultado, mesmo que parece que chegou no final de um túnel sem saída, mesmo que para você parece que tudo acabou, mesmo só parece, não acabou. Jesus está vivo, operando como nunca. Ele está com você, Ele está conosco. Creia nesse Deus maravilhoso e alimente essa fé todos os dias. Mas como que nós vamos tomar decisões assim dentro da nossa mente, quando você sabe quem é que luta por você? É por isso que Deus deu essa letra, essa música, para quem a compôs, aonde ele gritou, ele falou: posso enfrentar o que for. Você pode enfrentar o que for, se você estiver dentro da direção de Deus, mas não perde a bênção por causa de uma coisa boba, uma desobediência banal. Aí você vai poder declarar também: eu posso enfrentar a minha alma, eu posso enfrentar as dúvidas, eu posso enfrentar a fornalha, eu posso enfrentar vírus, eu posso enfrentar a economia, eu posso enfrentar os governos, eu posso enfrentar o dia a dia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ele é Deus de aliança. Meu Deus! Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra dele é que Ele vai voltar para nos buscar. Nós não vamos ficar nesse lugar eternamente, não. Nós não vamos ficar sujeitos a tantas coisas eternamente aqui nesse lugar. Não, não. A palavra dele, Ele diz: eu voltarei para buscar. E nós cremos nessa palavra. Nós cremos nessa palavra. Deus de aliança, promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus diz que se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, Ele vai guardar você. Aleluia! Creia nessa verdade, viva essa verdade. O versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria. O diabo fica furioso mesmo. Fala aqui que ele ficou transtornado, o aspecto dele mudou contra aqueles homens. Então ele ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais. É como se o vírus não bastasse. Então o diabo falou assim: eu vou mexer na política, eu vou mexer na economia, eu vou confundir alguns que têm brecha. Verdade, aumentou a fornalha agora, o fogo. Então aumentou, ele ficou furioso, porque a palavra do rei era urgente. A fornalha já estava acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. Era essa a ideia, e fazer isso também com eles. Mas esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Pensa bem, uma pressão. Você tem que tomar decisão. Pessoas estão do seu lado, o dinheiro está acabando, a saúde,
Você olha para o governo que estava dando certo, começa a manotar, a dar ideias, a falar coisas que não deveria, parece que a colocar, a perder o que Deus já deu como certo. Aí você olha para os empresários, você olha para o comércio, você olha pessoas desobedecendo fácil, aquilo vem com uma pressão sobre você, coisas não resolvidas voltam, aí você cai dentro dessa fornalha que você já sabe 7 vezes mais, pior, você caiu atado, não tem como você fazer nada, mas você pode orar e falar: eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu estou limpo na presença de Deus, eu não vim para essa fornalha por causa de pecado, eu vim parar aqui nessa fornalha sobre a permissão de Deus, e se foi Ele que me trouxe na fornalha, eu não estou em pecado, Ele vai me livrar dessa fornalha, ou vai me levar para Ele, porque o inimigo ele só pode agir de 2 formas, se Deus autorizar por um propósito. Na vida de Jó, Deus autorizou, Jó viveu aquela situação, mas saiu dela muito melhor. Nesse caso também, mas o inimigo também pode agir na vida de uma pessoa, se a pessoa permitir, se a pessoa autorizar, se a pessoa der brecha. A questão é que quando Deus autoriza, sem ter vida de pecado com a pessoa, aí a pessoa fica firme, porque Deus vai dar o livramento. Mas se porventura a pressão e o fogo, a fornalha veio por causa de brecha de pecado, então é preciso arrepender, consertar, deixar, para entrar debaixo da proteção plena de Deus. Talvez alguns não foram fulminados ainda por causa da misericórdia, mas alinha com Deus por amor aí em nome de Jesus, alinha sua vida por amor, não deixa passar. A questão não é ficar brigando para se a igreja vai abrir culto ou se não vai, a questão é reposicionar, a questão é andar na verdade, a questão é ser limpo para Deus. Não perca a bênção, não perca a posição de Deus, não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida, ou aquilo que Ele ainda vai colocar por causa de uma bobeira, de um detalhe. Você às vezes está aí sentindo uma pressão total, atado, o fogo está só aumentando, as pressões, o medo, a incerteza. Agora eu gostaria que você olhasse e visse direitinho quem é que está aí com você, porque até o inimigo já está vendo que tem uma outra pessoa aí com você, e essa pessoa é o Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso, é Ele que está aí contigo, vivão, Todo-Poderoso, para te livrar na fornalha, e mesmo que haja algo, se arrependa se for o caso, mas você terá as mãos dele agora, aí com você, para tirar você daí, em nome de Jesus. A sua mão pode até estar atada, mas os braços dele estão estendidos para abraçar você, em nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, terá sua alma salva, mas será salvo também de todas as situações infernais. Aqui no versículo 25, tornou ele e disse: eu porém, o rei, vejo 4 homens soltos, eu mandei 3 lá, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto desse quarto, que não fui eu que coloquei lá, ele é semelhante a um filho dos deuses. Na cabeça dele, ele pensou: ele parece Jesus, o filho de Deus, que eu nem conheço, ele está parecendo a materialização de Deus naquele lugar. Você não está só, tem mais alguém aí com você, o onipresente, o onisciente, o onipotente, o 3 em 1, está aí com você para livrar você desse tempo de pressão e de fogo. O fogo, a pressão, os cenários se abalam para nos apurar, sabe? Deus, Ele já sabe o nosso coração. A questão é que nós aqui temos que saber se nós estamos com Ele ou se nós não estamos, se estamos firmes ou não, o que estamos fazendo com tanto ensino que nós já recebemos. Deus usa tudo para nos aperfeiçoar, mas nós precisamos ficar firmes. Olha o que diz a Bíblia aqui em 1 Pedro, glória a Jesus, irmãos. Deus está no controle, Deus tem nos dado a palavra dele, a bússola, o Espírito Santo
tem vindo até nós, porque Ele está dentro de nós. 1 Pedro 1, olha o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, declarou Pedro, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É por isso que nós cantamos aqui, que nós podemos enfrentar o que for, que a minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou, o El Shaddai, aleluia! Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vocês, que sois guardados pelo poder de Deus. Como é que você é guardado? Como é que eu sou guardado? Como que nós estamos sendo guardados nesses dias? Pelo poder de Deus, mediante a sua fé. Então você tem que crer, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é uma, são várias provações. Vocês bem sabem, teve fornalha de fogo, teve cova dos leões, várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, tem muita gente que está confirmando essa fé a cada dia, porque está firme, mesmo nesse tempo, confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, porque o fogo vem para apurar a nossa fé, para você saber se está dentro ou se não está. Gente, Deus está querendo um coração que o busque, Deus está querendo corações que se entreguem, Deus está querendo corações que renunciem, Deus está querendo que nós nos acheguemos a Ele. E às vezes não tem nada a ver com abrir a igreja ou fechar a igreja no sentido do prédio. Ele está querendo relacionamento, Ele está querendo busca, Ele está querendo entrega, Ele está querendo secreto, Ele está querendo vida com Ele. Ele é que está querendo isso. Eu preciso dar o meu coração, a minha vida, meus talentos, meus dons. Eu preciso dar. Ele está querendo. Ele é o nosso Deus, o Deus que nos livra, o Deus que nos ama. E o fogo vem para apurar a nossa fé. Glória a Deus por isso, porque lá no versículo 9 fala, obtendo o fim da vossa fé, é a salvação, essa apuração toda que está tendo. Quem é povo, quem se parece com o povo, quem é amigo do povo, quem não é povo, é para provar a nossa fé, mas também para nos levar ao final, que é salvação da nossa alma. Você é guardado pelo poder de Deus, guardado, mas isso não te dá direito de negligenciar os cuidados. Olha, tira o telhado da sua casa, faz isso essa noite, fica doido, tira os telhados da sua casa. Se for terraço, você arranca o terraço, tira o telhado, deixa, vai ver, eu vou dormir vendo as estrelas, e vou pedir a Deus para não chover, e se chover, não vai chegar aqui dentro da minha casa. Mas aí você olha para cima, o telhado está aberto, você tirou o telhado. Deus vai pensar, esse cara está doido, ele está me desafiando, como é que ele arranca o telhado da casa dele? Está pedindo para que, se chover, não molhe a casa dele. Não foi que o telhado voou, ele pediu, ele tirou. Não, gente, nós não podemos pôr o nosso Deus à prova. Jesus deu esse exemplo lá em Mateus 4, quando ele estava no deserto, Satanás o tentou, e ele falou com Jesus, que se ele cresce, se ele tivesse fé no Deus dele, que ele podia pular do pináculo do templo, que ele podia transformar pão em pedra em pão, e ele falou, eu não vou colocar o meu Deus à prova. Então ser guardado por Deus não é ser irresponsável não, e cumprir com regras de cuidado também não é falta de fé não. Então você é guardado pelo poder de Deus. Pedro escreveu, eu creio que Deus te guardou em março, te guardou em abril, e está te guardando em maio, em todas as áreas. Tem muita gente que não conhece nada disso, não conhece essa fé, não vive essa fé. Aí Jesus deu uma palavra, ele falou, errais não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus, tem Mateus 22, 29, é por isso que você precisa falar de Jesus nesses dias para alguém, colocar no seu status,
mexer com alguém, convidar alguém para os cultos online, orar por alguém, por alguma causa. Tem gente desesperada, tem gente precisando de intervenção de Deus e não conhece esse Deus que eu e você nós conhecemos. Nós precisamos falar das Escrituras. O maior vírus depois do pecado, porque o maior vírus mesmo é o pecado, esse mata sem dó e leva para a eternidade. Mas o maior depois do pecado não é o coronavírus. Quem está em segundo lugar depois do pecado é a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Imagina você tem um pacote aqui liberado para você na palavra de Deus e não conhecer esse pacote. Isso é ignorância. A ignorância é um vírus que mata também. Mas quando você fala desse poder de Deus para alguém, e essa pessoa crê, essa pessoa é salva, você frutificou, e aquela pessoa, ela também vai para o céu, ela também vai conseguir vencer as batalhas dessa vida, e não vai morrer eternamente. Você observou que aqueles amigos, eles exerceram a fé num momento de grande pressão e adversidade. As outras pessoas iriam se render facinho, moleza, aquilo que Nabucodonosor queria. Eles já estavam até prostrados, então era mais fácil esses meninos falar: não, eu também vou porque a maioria está indo, eu também vou porque senão vai acontecer a fornalha, e Deus não quer que eu morra lá na fornalha. Mas eles não foram, eles tiveram uma palavra de fé, de ousadia para um tempo de adversidade. Você acha que com a gente não ia acontecer algo parecido para apurar a nossa fé e a glória de Deus vir sobre a sua casa? Você observou que a glória de Deus se manifestou e se manifesta muito mais em dias desafiadores do que dias tranquilos? Tem dia tranquilo que passa, a gente até esquece de agradecer. Mas quando fica claro que você está atado e que o fogo está aumentando, e que a pressão, meu Deus, aí você invoca o Deus vivo e você vê a glória dele se manifestar. Eles nunca mais foram os mesmos. Já pensou ter o Senhor com eles ali naquele instante? Eles até poderiam ter pedido: Deus nos livra da fornalha, mas Deus preferiu livrá-los lá dentro. Jesus, o nosso Pai, também, 3 em 1, passeou com eles lá dentro daquela fornalha, e nem um fiozinho de cabelo foi queimado por aquele fogo. O fogo se extinguiu naquele lugar. Então eles nunca mais foram os mesmos. Deixa Deus te guiar nesses dias, elevar o nível da sua fé. #creia mais. Sabe o que aconteceu? Vamos voltar lá para a gente terminar. Daniel 3:20, a gente prega aqui sem relógio, uma loucura, um povo doido, nem olha a hora e vai pregando, e Deus vai falando, a gente vai louvando ao Senhor, não dá vontade nem de sair. Eu peço a Deus que essa unção que está aqui agora possa bater na sua porta, possa pegar você de uma maneira que você não queira nem terminar, que quando acabar a pregação você continua louvando ao Senhor aí, com fogo, com unção, com choro, com lágrima, com alegria, porque Deus é fiel. Olha Daniel 3:26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vinde, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo para a glória de Deus, o nosso Pai, aquele que não cria, aquele que chegou a falar que Deus não iria livrá-los, agora chama Deus de Deus Altíssimo e vai lá numa fornalha que o fogo continua aceso, e vem e fala com aqueles servos fiéis: vem, sai daí, vem cá,
já que vocês estão ilesos, deixa eu te falar, mesmo que Deus não pare esse vírus agora, mesmo que Deus não pare esse caos político e financeiro, meu Deus, as pessoas irão ver Deus guardando você e eu, as pessoas irão ver Deus guardando a sua família, livrando de toda a artimanha do inferno. Por quê? Porque Deus é conosco, Ele quer guardar a todos, mas Ele precisa achar corações como corações desses meninos, desses homens de Deus. Eu creio que Ele está achando você aí agora, que Ele está nos achando aqui, porque quando junta o poder de Deus com um coração cheio de fé, é milagre. Mas Deus não quer operar sozinho, Ele precisa operar junto com você, porque faz parte da essência de Deus nos mover com a gente junto, embora Ele pode fazer sozinho, mas Ele quer uma mídia de fé, Ele quer um coração cheio de fé. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de Deus na nossa vida, nós não estamos parados. Essa noite antes de dormir eu pensava, e Deus me deu uma direção, momentos antes de eu pegar no sono, que a igreja não parou, quem parou foi o mar parou para a igreja passar. Agora você imagina as ondas altas, fortes, igual na imagem que a gente encontra no Google, as ondas fortes, tem barulho, a onda maior que você, ondas fortes, barulho, o chão, aí você passa, vem uma pressão, vem um medo, será que eu vou conseguir? O inimigo também vai vir lá atrás, você não sabe o tanto que você ainda vai ter que andar, aquele ondão naquelas alturas, mas Deus parou o mar para a igreja passar, e eu estou me sentindo assim, passando com o mar parado, com a fúria parada, e cada dia eu passo, eu oro com as meninas lá em casa, com aqueles que estão aqui comigo, nós passamos mais um dia, nós vencemos mais umas horas, nós passamos mais um mês, eu estou me sentindo assim, passando, e a onda, e a fúria, e o barulho, e a incerteza, e o inimigo vindo lá atrás, Faraó com a turma, e outros tantos, mas eu penso, eu não confio em estruturas, eu confio no meu Deus, no Todo-Poderoso. Ele parou o mar para a igreja passar, igreja aproveita e passa, mas passa reposicionando, passa acertando, passa com fé, passa adorando, passa cultuando, passa porque o mar se abriu. Eu não sei quanto tempo vai demorar, as ondas poderão voltar, a água vai circular, mas enquanto isso Deus parou para você passar e sair ileso lá do outro lado para seguir a caminhada. Veja isso pela fé, aleluia. Eles saíram ilesos daquela fornalha, mas o povo de Deus saiu também ileso quando o mar se abriu, porque eles obedeceram e creram nas direções. Não seja difícil a ponto de não crer nas direções, creia nas direções de Deus. Todos reconheceram que o Deus dele era o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Você quer mais? Deus deu mais. Deus deu mais. Você quer mais? Deus deu mais. Eles não saíram apenas ilesos, não. Olha o Deuteronômio, que Deuteronômio? Olha Daniel 3, o 30. Então o rei fez prosperar aqueles homens na província, no meio da crise, da fornalha, da pressão, do fogo, da notícia, da onda, de tudo. A hora que eles passaram pela prova, a hora que eles venceram aquele mar, Deus fez eles prosperarem. Quer dizer, Paulo Vitor, que tudo que eles fossem fazer a partir dali iria dar certo, porque lá em Josué 1, 8 e 9 fala que o segredo para a prosperidade, para prosperar, é ler, meditar e falar do livro da lei e praticar. Fala assim, se você fizer isso, você vai prosperar o seu caminho, você será bem sucedido. Então esses homens, eles passaram pela pressão, e após passarem pela prova, Deus fez com que o caminho deles fossem prósperos. Eu acredito nessa verdade, que ao passarmos por essa prova, meu Deus,
o transbordar do Senhor virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ministério, sobre as crianças que estão com a gente congregando, sobre as famílias, sobre aqueles que estiverem junto. Virá direções, virá um tempo de colheita, um tempo de fartura. Eu creio nisso, Pai, porque o Senhor é Deus, é todo poderoso. Ah, meu Pai, o Senhor não é homem para que minta, o Senhor é Deus todo poderoso, porque nós podemos passar por tudo, mas queremos passar com o Senhor, porque com o Senhor, em o nome do Senhor, nós passaremos firmes e nós venceremos. Aleluia, Pai. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.